Capítulo 34. Deus criou Arrakis para treinar os fiéis. Excerto de A Sabedoria de Muad'Dib da Princesa Irulan. Na quietude da caverna, Jessica ouviu o arranhar da areia na pedra com a movimentação das pessoas, os piados distantes que Stilgar dissera serem os sinais de seus vigias. Os grandes lacres plásticos tinham sido removidos da abertura da caverna. Ela via o avanço das sombras da noite pelo rebordo de rocha à sua frente e mais adiante a bacia exposta. Sentiu que a luz do dia os deixava. Sentiu-a no calor seco e também nas sombras. Sabia que sua percepção treinada logo lhe daria o que aqueles Fremen obviamente possuíam, a capacidade de sentir até mesmo a menor alteração na umidade do ar. Como eles correram a apertar seus trajes quando a caverna foi aberta. No fundo da caverna, alguém começou a entoar. Imatrava Okolo, I Corejan Okolo. Jessica traduziu em silêncio. Eis as cinzas e eis as raízes. A cerimônia fúnebre para James estava começando. Olhou lá para fora para o pôr do sol arraquino, para os tabuleiros de cor empilhados no céu. A noite estava começando a lançar suas sombras pelas pedras e dunas distantes, mas o calor persistia. O calor impeliu os pensamentos dela para a água e o fato observado de que todo aquele povo podia ser treinado para sentir sede apenas em certos momentos. Sede. Ela se lembrava das ondas enluaradas de Caleidan, atirando mantos brancos sobre as rochas, e o vento denso de umidade. Agora a brisa que dedilhava suas vestes crestava os trechos de pele exposta na face e na testa. Os novos obturadores nasais a irritavam, e ela se viu incomodada com o tubo que lhe descia pelo rosto e traje adentro, recuperando a umidade de seu hálito. O próprio traje era um suadouro. Seu traje parecerá mais confortável quando você se adaptar a uma quantidade menor de água corporal, Stilgar tinha lhe dito. Ela sabia que ele tinha razão, mas saber disso não tornava o momento mais confortável. A preocupação inconsciente com a água ali pesava em sua mente. Não, ela se corrigiu. Era a preocupação com a umidade, e isso era uma questão mais sutil e profunda. Ela ouviu passos que se aproximavam, virou-se e viu Paul sair das profundezas da caverna, seguido de perto pela menina de rosto férico, Chani. E mais uma coisa, Jessica pensou, é preciso alertar Paul quanto às mulheres deles. Essas mulheres do deserto não serviriam como esposa para um duque. Concubina sim, mas não esposa. Então ela ficou admirada consigo mesma, pensando, será que fui infectada por essas intrigas? E viu como tinha sido bem condicionada. Sou capaz de pensar nas necessidades conjugais da realeza sem parar uma vez que seja para ponderar minha própria condição de concubina. Contudo, fui mais que uma concubina. Mãe! Paul se deteve diante dela. Chani estava logo atrás dele. Mãe, sabe o que estão fazendo lá atrás? Jessica olhou para a mancha escura que eram os olhos dele por baixo do capuz. Creio que sim. Chani me mostrou, porque esperam que eu participe e dê minha permissão para a pesagem da água. Jessica olhou para Chani. Estão reaproveitando a água de James, disse Chani, e sua voz fina saiu anasalada dos obturadores. É a lei. A carne pertence à pessoa, mas a água pertence à tribo, exceto em combate. Estão dizendo que a água é minha, disse Paul. A água do combate pertence ao vencedor, disse Chani. Porque é preciso lutar ao ar livre sem os trajes estiladores. O vencedor tem de recuperar a água que perdeu lutando. Não quero a água dele, resmungou Paul. Sentia-se parte de muitas imagens que se moviam simultaneamente, fragmentando-se de maneira desconcertante para o olho interior. Não havia como ter certeza do que fazer, mas de uma coisa estava certo. Ele não queria a água destilada a partir da carne de James. É água, disse Chani. Jessica admirou-se com a maneira como a menina disse aquilo. Água? Tanto significado num simples som. Um provérbio das Bene Gesserit veio à mente de Jessica. A sobrevivência é a capacidade de nadar em águas estranhas. E Jessica pensou, Paul e eu, nós temos de encontrar as correntes e os padrões nestas águas estranhas se quisermos sobreviver. Você aceitará a água, disse Jessica. Ela reconheceu o tom em sua voz.
Tinha usado o mesmo tom com Leiro certa vez, dizendo a seu falecido duque que ele aceitaria uma grande soma que lhe ofereceram em troca de seu apoio a um empreendimento questionável, porque o dinheiro manteria o poder nas mãos dos Atreides. Em Arrakis, a água era dinheiro. Ela via isso claramente. Paul continuou em silêncio, sabendo que faria o que ela tinha mandado, não por ser uma ordem, mas porque seu tom de voz o obrigara a fazer uma reavaliação. Recusar a água seria infringir a prática aceita entre os Fremen. No mesmo instante, Paul se lembrou das palavras de Kalima 4:67, na Bíblia Se Old You. Ele disse: "Na água toda a vida começa." Jessica o encarou. Onde ele aprendeu essa citação? Ela se perguntou. Ele não estudou os mistérios. Assim se diz, falou Chani. Gilchar Mentei. Está escrito no Shah-Naman que a água foi a primeira de todas as coisas a ser criada. Sem que soubesse explicar porquê, e isso a incomodava mais que a sensação, Jessica estremeceu de repente. Virou-se para esconder sua confusão, e foi bem a tempo de ver o pôr do sol. Uma calamidade violenta de cores transbordou do céu quando o sol afundou no horizonte. Está na hora. Era a voz de Stilgar ressoando na caverna. A arma de James foi morta. James foi chamado por ele, por Shai Hulud, que estabeleceu as fases das luas que minguam diariamente e no fim aparecem como gravetos tortos e secos. Stilgar baixou a voz. Assim se passou com James. O silêncio caiu feito um cobertor sobre a caverna. Jessica viu a sombra cinzenta de Stilgar se mover, como um espectro nos recantos escuros. Ela olhou para trás, para a bacia, sentindo o frescor. Que os amigos de James se aproximem, disse Stilgar. Alguns homens se moveram atrás de Jessica, deixando cair uma cortina diante da abertura. Um único luciglobo foi aceso bem alto, nos fundos da caverna. Seu brilho amarelo realçou o influxo de vultos humanos. Jessica ouviu o farfalhar dos mantos. Chani afastou-se um passo como se a luz a atraísse. Jessica inclinou-se para falar bem perto do ouvido de Paul, usando o código da família. Siga o exemplo, faça o que eles fizerem. Será uma cerimônia simples para aplacar o espectro de James. Será mais que isso, Paul pensou. Sentiu uma espécie de puxão em sua percepção, como se estivesse tentando agarrar algo em movimento e torná-lo imóvel. Chani recuou até se colocar ao lado de Jessica e a pegou pela mão. Venha, Sayedina. Temos de ficar à parte. Paul viu quando as duas se afastaram e entraram nas sombras, deixando-o sozinho. Sentiu-se abandonado. Os homens que ajeitaram a cortina apareceram ao lado dele. Venha, Yusu. Deixou-se conduzir adiante, deixou-se empurrar até um círculo de pessoas que ia se formando ao redor de Stilgar, que estava de pé sob o luciglobo e ao lado de um fardo, todo ângulos e curvas, de coisas reunidas debaixo de um manto sobre o chão de pedra. A tropa se agachou a um gesto de Stilgar, e seus mantos silvaram com o movimento. Paul acomodou-se com eles, observando Stilgar, reparando na maneira como o globo lá no alto transformava os olhos dele em buracos escuros e avivavam o contato do tecido verde que ele trazia ao pescoço. Paul desviou sua atenção para o monte coberto pelo manto aos pés de Stilgar e reconheceu o braço de um balecê que se projetava do tecido. O espírito deixa a água do corpo ao nascer da primeira lua, entoou Stilgar. Assim se diz. Quando vimos a primeira lua nascer esta noite, a quem ela convocará? James, respondeu a tropa. Stilgar descreveu um círculo completo, girando sobre um dos calcanhares e percorreu com o olhar o anel de rostos. Eu fui amigo de James, ele disse. Quando o avião de caça se lançou sobre nós em um buraco na pedra, foi James quem me salvou. Ele se inclinou sobre a pilha ao seu lado, ergueu e afastou o manto. Fico com este manto, por ser amigo de James. É o direito do líder. Ele jogou o manto sobre um dos ombros e aprumou-se. Agora Paul via ali exposto o conteúdo do monte, o cinza claro e cintilante de um traje estilador, um litrofão amassado, um lenço que trazia um livrinho no meio, o cabo sem lâmina de uma adaga Chris, uma bainha vazia, uma mochila dobrada, uma parabússola, um distrans, um martelador, vários ganchos metálicos do tamanho de um punho,
uma série do que pareciam ser pequenas pedras dentro de um tecido dobrado, um feixe de penas amarradas e o balicê exposto ao lado da mochila dobrada. Então James tocava o balicê, pensou Paul. O instrumento fez com que se lembrasse de Gurney Halleck e de tudo o que havia se perdido. Paul sabia, com sua memória do futuro no passado, que algumas linhas de contingência poderiam produzir um encontro com Halleck. Mas essas reuniões eram poucas e obscuras. Elas o confundiam. O fator de incerteza o deixou maravilhado. Significa que algo que eu venha a fazer, que talvez eu faça, pode destruir Gurney, ou devolver-lhe a vida, ou... Paul engoliu em seco e chacoalhou a cabeça. E Stilgar voltou a se inclinar sobre a pilha. Para a mulher de James e para os guardas, ele disse, as pedrinhas e o livro foram recolhidos nas pregas de seu manto. Direito do líder, a tropa entoou. O marcador do aparelho de café de James, disse Stilgar, e ele ergueu um disco chato de metal verde. Que seja entregue a Yusu durante a cerimônia adequada quando voltarmos ao Cia. Direito do líder, a tropa entoou. Por último, ele pegou o cabo da adaga Chris e ficou de pé. Para a planície fúnebre, ele disse. Para a planície fúnebre, a tropa respondeu. Desde seu lugar no círculo, de frente para Paul, Jessica acenou com a cabeça, reconhecendo a origem antiga do rito, e pensou. O encontro da ignorância e do conhecimento, da brutalidade e da cultura, começa na dignidade com a qual tratamos nossos mortos. Olhou para Paul e se perguntou, será que ele entende? Saberá o que fazer? Somos amigos de James, disse Stilgar. Não choramos por nossos mortos feito um bando de Garvag. Um homem de barba grisalha à esquerda de Paul ficou de pé. Fui amigo de James, ele disse. Foi até o monte, ergueu de Strans. Quando nossa água ficou abaixo do nível mínimo no cerco de 2 pássaros, James dividiu a sua. O homem voltou ao seu lugar no círculo. Estão esperando que eu diga que fui amigo de James? Paul se perguntou. Estão esperando que eu fique com alguma coisa daquela pilha? Viu que os rostos se voltavam para ele, depois para o outro lado. Estão esperando, sim. Um outro homem à frente de Paul se levantou, foi até a mochila e removeu a parabússola. Fui amigo de James, ele disse. Quando a patrulha nos surpreendeu em Angra da Penha e eu fui ferido, James a distraiu para que os feridos pudessem ser salvos. Ele voltou ao seu lugar no círculo. Mais uma vez, os rostos se voltaram para Paul, que viu neles a expectativa e baixou os olhos. Levou uma cotovelada e uma voz sibilou. Quer nos trazer a destruição? Como posso dizer que fui amigo dele? Paul se perguntou. Outro vulto se ergueu do círculo, de frente para Paul, e quando o rosto encapuzado entrou na luz, ele reconheceu a mãe. Ela retirou um lenço do monte. Fui amiga de James, ela disse. Quando o espírito dos espíritos dentro dele viu a necessidade da verdade, esse espírito se retirou e poupou meu filho. Ela voltou ao seu lugar. E Paul relembrou o desdém na voz de sua mãe quando ela o confrontara depois da luta. Que tal a sensação de matar um homem? Novamente ele viu os rostos se voltarem para ele. Sentiu a raiva e o medo da tropa. Um trecho que certa vez a mãe tinha bibliofilmado para ele sobre o culto aos mortos passou rapidamente pela mente de Paul. Ele sabia o que tinha de fazer. Devagar, Paul se pôs de pé. Um suspiro percorreu o círculo. Paul sentiu o seu eu diminuir ao se aproximar do centro do círculo. Era como se tivesse perdido um fragmento de si mesmo e o buscasse ali. Ele se inclinou sobre um monte de pertences, ergueu o balicê. Uma corda ressoou baixinho ao bater em alguma coisa na pilha. Fui amigo de James, Paul sussurrou. Sentiu que as lágrimas ardiam em seus olhos. Obrigou-se a dar mais volume à sua voz. James me ensinou que, quando se mata, paga-se por isso. Queria ter conhecido James melhor. Às cegas, ele voltou a seu lugar no círculo e deixou-se cair no chão de pedra. Uma voz sussurrou. Ele está derramando lágrimas. A novidade deu a volta no círculo. O sul oferece umidade aos mortos. Sentiu que dedos tocavam as maçãs úmidas de seu rosto. Ouviu os sussurros de admiração.
Jessica, ouvindo as vozes, sentiu a intensidade da experiência, percebeu as inibições terríveis que deviam existir em relação a derramar lágrimas. Ela se concentrou nas palavras. Ele oferece umidade aos mortos. Era um presente para o mundo das sombras. Lágrimas. Seriam sem dúvida alguma sagradas. Nada naquele planeta tinha incutido nela com tanta força o valor supremo da água. Nem os vencedores de água, nem as peles ressequidas dos nativos, nem os trajes estiladores e as regras da idodisciplina. Eis que ali se apresentava uma substância mais preciosa que todas as outras. Era a própria vida e enredava tudo ao seu redor com simbolismo e cerimônia. Água. Toquei a face dele, alguém sussurrou. Senti o presente. A princípio, os dedos que lhe tocaram a face assustaram Paul. Ele apertou o braço frio do balicê, sentindo as cordas machucarem sua palma. Depois viu os rostos por trás das mãos ávidas, os olhos arregalados, cheios de assombro. No mesmo instante, as mãos se recolheram. A cerimônia fúnebre foi retomada. Mas agora havia um espaço sutil em volta de Paul, um retraimento, pois a tropa o venerava com um isolamento respeitoso. A cerimônia terminou com um cântico em voz baixa. Chama por ti a lua cheia. Achai Hulud verás na areia. Lusco-fusco e noite magenta. Tivestes morte tão sangrenta. A lua redonda oramos calados, com a sorte ditosa em frim premiados. O que procuramos será encontrado, na terra feroz onde o chão foi cristado. Um saco volumoso continuava aos pés de Stilgar. Ele se agachou e tocou a coisa com as palmas das mãos. Alguém veio de trás, agachou-se ao lado de Stilgar e Paul reconheceu o rosto de Chani na sombra do capuz. James carregava 33 litros, 7 dracmas e 3,32 avos de dracma da água da tribo, disse Chani. Eu abençoo agora, na presença de uma Seyedina. Ekeri Akairi, eis a água. Filicim folasse, de Paul Muad'Dib. Kivi Akavi, nunca mais naquelas. Será medida e contada. O Cairan, pelas pulsações Jan de nosso amigo, James. Num silêncio abrupto e profundo, Chani se virou, olhou para Paul. Sem hesitar, ela disse: Se sou a chama, sê o carvão. Se sou o orvalho, sê a água. Bilacaifa, entoou a tropa. Para Paul Muad'Dib vai esta parte, disse Chani. Que ele aguarde para a tribo, que não a deixe se perder por descuido. Que ele seja generoso e a divida em tempo de necessidade. Que ele a passe adiante quando chegar a hora, pelo bem da tribo. Bilacaifa, entoou a tropa. Tenho de aceitar essa água, pensou Paul. Vagarosamente ele se levantou, colocou-se ao lado de Chani e Stilgar deu um passo atrás, abrindo espaço para o menino e com toda a delicadeza tirou o balicê da mão de Paul. Ajoelhe-se, disse Chani. Paul se ajoelhou. Ela conduziu as mãos dele até a bolsa d'água, segurou-as contra a superfície resistente. Esta água a tribo entrega a teus cuidados, ela disse. James a deixou. Receba-a em paz. Ela ficou de pé e trouxe Paul consigo. Stilgar devolveu o balicê e estendeu a palma da mão, mostrando um montinho de anéis de metal. Paul olhou para eles, vendo os tamanhos diferentes, a maneira como a luz do Luciglobo se refletia neles. Chani pegou o anel maior, segurou-o num dos dedos. 30 litros, ela disse. Um a um ela foi pegando os outros, mostrando cada um deles a Paul, contando-os. 2 litros, 1 litro, 7 hidrofichas de 1 dracma cada, uma hidroficha de 3,30 e 2 avos de dracma. Ao todo, 33 litros, 7 dracmas e 3,32 avos de dracma. Ergueu-os empilhados num dos dedos para que Paul os visse. Você os aceita? Stilgar perguntou. Paul engoliu em seco e assentiu. Sim. Mais tarde, disse Chani. Mostrarei a você como amarrá-los num lenço, para que não chocalhem e entreguem sua posição quando precisar fazer silêncio. Ela estendeu a mão. Você poderia segurá-los para mim? Pediu Paul. Chani lançou um olhar assustado para Stilgar. Ele sorriu e disse: Paul Muad'Dib, que é Usul,
Ainda não conhece nossos costumes, Channy. Segure as hidrofichas dele sem compromisso, até chegar a hora de mostrar-lhe a maneira de carregá-las. Ela assentiu. Puxou uma fita de tecido de sob o manto. Uniu os anéis com ela, usando um trançado intrincado. Hesitou. Depois enfiou-os na faixa da cintura sob o manto. Perdi alguma coisa, pensou Paul. Percebia a sensação de humor em volta dele, uma espécie de zombaria, e sua mente fez a associação com uma lembrança presciente. Hidrofichas oferecidas a uma mulher, ritual de corte. Hidromestres, disse Stilgar. A tropa se levantou num sussurro de mantos. 2 homens se destacaram do grupo e ergueram a bolsa d'água. Stilgar fez descer o Luciglobo e, com ele, mostrou o caminho para as profundezas da caverna. Paul seguia espremido atrás de Channy. Reparou no brilho amanteigado da luz nas paredes de pedra, a maneira como as sombras dançavam e sentiu o ânimo levado da tropa contido num ar reprimido de expectativa. Jessica, puxada para o fim da tropa por mãos ansiosas, rodeada por corpos que se acotovelavam, refriou um instante de pânico. Tinha reconhecido fragmentos do ritual, identificado os cacos de Chakobsa e Botany Dib nas palavras, e sabia que aqueles momentos aparentemente simples podiam irromper em violência selvagem. Jan, 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 ela pensou. Vá, vá, vá. Era como uma brincadeira de criança que tivesse perdido toda a inibição nas mãos dos adultos. Stilgar se deteve diante de um paredão de rocha amarelo. Pressionou uma projeção e a parede oscilou em silêncio para longe dele, abrindo-se ao longo de uma fissura irregular. Ele os conduziu pela entrada e por uma gelosia escura, em forma de favo, que mandou uma corrente de ar fresco na direção de Paul quando o menino passou por ela. Paul virou-se para Channy com um olhar inquisitivo e puxou-lhe o braço. O ar ali parecia úmido, ele disse. Psiu, ela sussurrou. Mas um homem atrás deles disse. Há bastante umidade no captador esta noite. É o jeito que James encontrou de nos dizer que está satisfeito. Jessica atravessou a porta secreta, ouviu-a se fechar. Ela viu como os Freemen reduziam o passo ao atravessar a gelosia, sentiu a umidade do ar ao sair do outro lado. Captador de vento, ela pensou. Eles têm um captador de vento escondido em algum lugar na superfície, que canaliza o ar para as regiões mais frias aqui embaixo e condensa a umidade. Passaram por outra porta de pedra, encimada por gelosias, que se fechou tão logo a atravessaram. A corrente de ar às suas costas trazia uma sensação de umidade claramente perceptível, tanto para Jessica quanto para Paul. À frente da tropa, o Luciglobo nas mãos de Stilgar desceu abaixo do nível das cabeças adiante de Paul. No mesmo instante, ele sentiu degraus sob seus pés, que iam fazendo uma curva para a esquerda e para baixo. Havia luz refletida para trás e para cima, passando pelas cabeças encapuzadas, e um movimento sinuoso de pessoas que desciam a escadaria em caracol. Jessica sentiu a tensão aumentar a seu redor, uma opressão de silêncio que, de tão urgente, irritava seus nervos. Os degraus terminaram e a tropa atravessou mais uma porta baixa. A luz do Luciglobo foi engolida por um grande espaço aberto de teto alto e abobadado. Paul sentiu a mão de Channy em seu braço. Ouviu um fraco pinga-pinga de água no ar gelado. Sentiu uma quietude absoluta se apossar dos Freemen na presença solene de água. Vi este lugar num sonho, ele pensou. O pensamento foi tanto animador quanto frustrante. Em algum lugar adiante, naquele caminho, as hordas fanáticas, em nome dele, iam deixando um rastro sangrento pelo universo. O estandarte verde e preto dos Atreides iria se tornar um símbolo do terror. As legiões impetuosas investiriam em batalha berrando seu grito de guerra. Muad'Dib! Não pode acontecer, ele pensou. Não posso deixar isso acontecer. Mas ele sentia a exigente consciência racial dentro dele, seu propósito terrível, e entendia que nada tão pequeno desviaria o carro de Jaganá, que vinha ganhando peso e impulso. Se ele morresse naquele instante, a coisa seguiria em frente com sua mãe e sua irmã por nascer. Nada que não fosse a morte de todos os integrantes da tropa reunida ali, naquele momento, bem como de sua mãe e dele mesmo, conseguiria deter a coisa. Paul olhou ao seu redor, viu a tropa se espalhar numa fila. Foi empurrado para frente de encontro a uma barreira baixa entalhada na pedra natural. Além da barreira, à luz do globo de Stilgar, Paul viu uma superfície escura e serena de água, que se estendia sombras adentro, profundas e negras,
e a parede ao longe, mal visível, talvez a uns 100 metros de distância. Jessica sentiu a tensão da secura da pele na testa e nas maçãs do rosto, relaxar um pouco na presença da umidade. O lago era fundo. Ela percebeu a profundidade e resistiu à vontade de mergulhar as mãos nele. Ouviu um chap-chap à sua esquerda. Olhou para a fila de Freeman na penumbra. Viu Stigger ao lado de Paul e dos hidromestres, que derramavam sua carga no lago por meio de um medidor de vazão. O medidor era um olho redondo e cinzento acima da orla do lago. Ela viu o ponteiro brilhante se mover à medida que a água corria pelo medidor. Viu o ponteiro parar em 33 litros, 7 dracmas e 3,32 avos de dracma. Precisão soberba na mesura da água, Jessica pensou, e notou que as paredes da calha do medidor não mostravam vestígio de umidade depois da passagem da água. A água escorrera por aquelas paredes sem aderência. Viu naquele simples fato uma pista significativa para entender a tecnologia dos Freeman. Eram perfeccionistas. Jessica desceu a barreira até se colocar ao lado de Stilgar. Abriram caminho para ela com cortesia informal. Ela reparou na expressão absorta dos olhos de Paul, mas o mistério daquele grande lago dominava seus pensamentos. Stilgar olhou para ela. Há entre nós quem precisa de água, ele disse. Mas esses vêm aqui e não tocam nesta água, sabia disso? Acredito, ela disse. Ele olhou para o lago. Temos mais de 38 milhões de decalitros aqui, ele disse. Isolados por criadorzinhos escondidos e preservados. Um tesouro, ela disse. Stilgar ergueu o globo para olhá-la nos olhos. É mais que um tesouro. Temos milhares destes depósitos. Somente alguns de nós conhecem todos eles. Ele inclinou a cabeça de lado. O globo lançou uma luz de sombras amareladas sobre seu rosto e sua barba. Ouviu isso? Puseram-se a escutar. O pinga-pinga da água precipitada pelo captador de vento encheu o recinto com sua presença. Jessica viu que a tropa inteira foi tomada pelo êxtase da audição. Somente Paul parecia alheio a tudo aquilo. Para Paul, o som era o dos momentos roubados pelo relógio. Sentia que o tempo o atravessava, que os instantes nunca seriam recuperados. Sentia a necessidade de decidir, mas viu-se impotente para agir. Foi calculado com rigor, Stilgar sussurrou. Sabemos com uma precisão de até 1 milhão de decalitros de quanto precisamos. Quando chegarmos lá, mudaremos a face de Arrakis. Um sussurro abafado foi a resposta da tropa. Bila Kaifa. Prenderemos as dunas com um plantio de gramíneas, disse Stilgar, e sua voz foi ficando mais forte. Amarraremos a água ao solo com árvores e arbustos. Bila Kaifa, entoou a tropa. A cada ano o gelo polar recua, disse Stilgar. Bila Kaifa, eles cantaram. Faremos de Arrakis um lar, com lentes degeladoras nos polos, lagos nas zonas temperadas e somente as profundezas do deserto para o Criador e sua especiaria. Bila Kaifa. E nenhum homem jamais sofrerá com a falta d'água. Será sua se a recolher de poços, lagoas, lagos ou canais. Correrá pelos Qanat para alimentar nossas plantas. Estará lá para o homem que quiser tomá-la. Será sua se estender a mão. Bila Kaifa. Jessica percebeu o ritual religioso nas palavras. Notou sua própria resposta instintiva e reverente. Aliaram-se ao futuro, ela pensou. Tem sua montanha para escalar. É o sonho do cientista. E estas pessoas simples, estes camponeses, o abraçaram completamente. Seus pensamentos voltaram-se para Lie Kynes, o ecólogo planetário do Imperador, o homem que se tornara um nativo, e ela passou a admirá-lo. Era um sonho digno de cativar as almas dos homens, e ela enxergava naquilo a mão do ecólogo. Era um sonho pelo qual os homens estariam dispostos a morrer. Era mais um dos ingredientes essenciais que ela julgava necessários a seu filho, um povo com objetivo. Seria fácil imbuir aquele povo com o fervor e o fanatismo. Poderia ser a espada que reconquistaria para Paul seu lugar de direito. Sairemos agora, disse Stilgar, e esperaremos o nascer da primeira lua. Quando James estiver seguro em seu caminho, iremos para casa. Expressando sua relutância com murmúrios, a tropa o seguiu, voltando pela barreira e subindo os degraus. E Paul, caminhando atrás de Chani, sentiu que um momento vital havia passado por ele, que ele deixara de tomar uma decisão essencial e agora estava enredado em seu próprio mito.
Sabia que tinha visto aquele lugar antes, provando-o num fragmento de sonho presciente no longínquo planeta Caleidan, mas os pormenores do lugar iam sendo preenchidos agora que ele não nada vira. Experimentou uma nova sensação de deslumbramento diante dos limites de seu dom. Era como se viajasse na onda do tempo, algumas vezes no cavado, outras na crista, e em toda a volta as outras ondas subiam e desciam, revelando e depois escondendo o que levavam em sua superfície. E o tempo todo, o jihad desenfreado continuava a fazer vulto mais adiante, a violência e a carnificina. Era como um promontório acima da arrebentação. A tropa passou em fila pela última porta e entrou na caverna principal. A porta foi lacrada. As luzes foram apagadas, as coberturas removidas das entradas da caverna, revelando a noite e as estrelas que tinham se apoderado do deserto. Jessica foi até o rebordo seco nos limites da caverna, olhou para as estrelas. Estavam nítidas e próximas. Sentiu a agitação da tropa ao seu redor. Ouviu o som de um balicê que era afinado em algum lugar lá atrás e a voz de Paul cantarolando o tom. Havia na voz do filho uma melancolia que a desagradou. A voz de Channy se intrometeu, vinda da escuridão intensa da caverna. Fale-me sobre as águas de seu planeta natal, Paul Muad'Dib. E Paul, outra hora, Channy, prometo. Tamanha tristeza. É um bom balicê, disse Channy. Muito bom, disse Paul. Acha que James vai se importar se eu o usar? Ele fala do morto no tempo presente, pensou Jessica. As implicações a perturbaram. A voz de um homem interferiu. Ele até que gostava de música, o James. Então cante-me uma de suas canções, implorou Channy. Tamanho encanto feminino na voz dessa menina, Jessica pensou. Tenho de alertar Paul a respeito dessas mulheres, e logo. Eis uma canção de um amigo meu, disse Paul. Imagino que esteja morto agora, o Gurney. Ele dizia que era sua oração da tarde. A tropa ficou em silêncio, escutando enquanto a voz de Paul se alteava num doce tenor de menino, com o tanger do balicê ao fundo. Este tempo claro de contemplar as brasas, um sol áureo e brilhante perde-se no crepúsculo. Que frenesi de sentidos, desespero de almíscar, é consorte da memória? Jessica sentiu a música verbalizada em seu peito, pagã, cheia de sons que a deixaram de repente tão consciente de si mesma, sentindo seu próprio corpo e suas carências. Continuou ouvindo, em intensa imobilidade. O Requiem para o licensário da noite, feito para nós. Que alegrias correm, então, brilhantes em seus olhos. Que amores floridos movem nossos corações. Que amores floridos saciam nossos desejos. E Jessica ouviu a réplica do silêncio ressoar com a última nota. Por que meu filho canta uma canção de amor para essa menina? Ela se perguntou. Sentiu um medo repentino. Percebia a vida que corria ao seu redor sem que as rédeas estivessem em suas mãos. Por que escolheu essa canção? Ela se indagou. Os instintos às vezes são verdadeiros. Por que ele fez isso? Paul ficou sentado em silêncio no escuro e um único pensamento persistente dominava sua consciência. Minha mãe é meu inimigo. Ela não sabe disso, mas é. Ela trará o jihad. Ela me deu a luz, ela me treinou, é meu inimigo.